Revelados salmos sagrados, o milagroso poder divino em 12 prontidões de oração e cura. Na pequena Vila da Esperança, o ar parecia vibrar com a presença divina. As nuvens dançavam no céu, como se respondessem a um chamado celestial. No coração dessa comunidade, Dona Maria, uma mulher de fé inabalável, se tornou a voz de um clamor que ressoava por cada canto. Quando seu amado filho, João, um menino de apenas 10 anos, foi diagnosticado com uma doença terminal, a capela da cidade, que sempre fora um farol de luz e esperança, voltou a ser o centro da vida local. A dor e a desesperança ameaçavam consumir não apenas Dona Maria, mas toda a comunidade. Desde criança, Dona Maria reverberava as palavras dos salmos, que sua avó lhe ensinara com amor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas palavras pulsavam em seu coração como um hino de esperança em meio à tempestade. Em dias sombrios, quando a vontade de desistir se fazia forte, ela se lembrava de quantas vezes as orações foram respostas a necessidades impossíveis. Agora, enquanto a dúvida sussurrava em seus ouvidos, ela se levantou decidida a clamar ao Altíssimo. A capela, iluminada por velas tremulantes, se encheu de pessoas unidas pela fé. Os vizinhos, tocados pela dor de Dona Maria, começaram a se juntar a ela nas vigílias de oração, onde cada recitar do salmo se tornava um eco de uma súplica ardente. Mas as notícias sobre o estado de João se tornavam cada vez mais sombrias. O médico, com seu olhar cético, dizia: "Não há mais nada a fazer." Essa declaração gelou o coração de Maria, mas a chama da fé dentro dela começou a brilhar mais intensamente. "Vamos, irmãos. Vamos clamar juntos." Dona Maria ousou levantar sua voz, e assim, criou uma onda de fervorosa oração. Naquela noite, os corações da comunidade se uniram em um só espírito. As paredes da capela tremiam com cada amém, que ecoava, e raios de esperança e fé preenchiam o ambiente como uma luz celeste. Os murmúrios de promessas fervorosas inundaram o espaço sagrado, e as lágrimas se tornaram água viva na busca por um milagre. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim que a oração atingiu seu ápice, um silêncio profundo envolveu todos, como um manto sagrado. Uma onda de expectativa inundou o ambiente. Naquela manhã seguinte, uma mudança inexplicável aconteceu. João, o menino que fora dado como perdido, abriu os olhos. Mamãe, a voz fraca, mas clara, soou como um hino resplandecente. Na mesma hora, a capela explodiu em gritos de alegria. O que parecia um milagre transcendeu a lógica humana e reacendeu a fé que há muito havia sido testada. Nesse momento de glória, uma pergunta pairava no ar. O que realmente havia acontecido? Seria verdadeiramente um ato de Deus ou surgiriam mistérios mais profundos por trás da cura de João? Dona Maria, agora uma testemunha viva do poder dos salmos, sabia que sua luta ainda estava longe de acabar. O que viria a seguir na história dessa pequena vila, preenchida de esperança renovada e ansiosa por respostas, estava apenas começando a se desenrolar. Enquanto os festejos na capela ecoavam pela Vila da Esperança, a mente de Dona Maria fervilhava com perguntas. Como poderia um milagre tão grandioso acontecer? O coração da mãe ainda estava tomado por um misto de gratidão e inquietação. A voz de seu filho, ainda tão frágil, parecia um suave lembrete de que a jornada estava apenas começando. "João, como você se sente, meu amor?" Ao perguntar, Dona Maria observou nos olhos do menino uma centelha de vida que ela acreditava ter se apagado. "Mamãe, eu sonhei com um homem. Ele estava cheio de luz e falava sobre amor." A inocência de João, contrastando com o milagre de sua recuperação, deixava Dona Maria ainda mais intrigada. A presença celestial mencionada por seu filho parecia oferecer uma pista a mais, uma dimensão que ultrapassava a simples cura física. Mais tarde, quando o sol se pôs, Dona Maria deixou a capela ainda vibrante com os ecos da celebração. As mesas estavam repletas de comidas, risos e testemunhos. No entanto, algo a fazia hesitar. O amor da comunidade era palpável, mas sua alma buscava uma resposta mais profunda. "Você viu isso?" disse sua amiga Ana, que estava ao seu lado. "Deus está fazendo maravilhas aqui na vila. Precisamos falar sobre isso." "Sim, mas temos que entender por que isso aconteceu", Dona Maria respondeu, o coração inquieto.
O que João viu pode ser algo muito poderoso que ainda não compreendemos. A conversa fluiu entre as amigas, uma combinação de fé e dúvida. E naquele momento, a conexão se fez mais forte. Era como se a Vila da Esperança estivesse começando a revelar segredos antigos, uma sabedoria que se entrelaçava através dos salmos. Naquela noite, enquanto os feriados e júbilos enchiam o ar, Dona Maria decidiu que não poderia apenas aceitar a bênção sem buscar a profundidade dela. O dia seguinte seria diferente. Ela se prepararia para uma nova jornada que não seria apenas sobre cura, mas sobre revelação. Logo, os moradores começaram a relatar experiências inexplicáveis. Visões, sonhos e perguntas surgiam, como sementes plantadas pela influência do milagre de João. Um deles, o velho Tomás, que sempre fora o mais cético da comunidade, encontrou-se em adoração diante do altar, clamando por compreensão. Suas lágrimas se misturavam à poeira do chão, e havia algo extraordinariamente santo ali. Ah, Senhor! Ele exclamou. Quando é que vou entender todos os teus planos? Naquela aclamada manhã, uma velha senhora, Ermelinda, chamada de Sábia da Vila, se aproximou de Dona Maria. Você sabe, minha filha Milagres vem para nos ensinar sobre nosso próprio coração. João é uma luz, mas ele não é o único. Há mais a ser revelado aos que buscam. Seu olhar caloroso enchia Dona Maria de coragem. Repleta de determinação, Dona Maria propôs à comunidade um encontro para compartilhar experiências, visando entender o que o Senhor estava lhe mostrando. Haveria um momento, quem sabe, em que não apenas a cura de João seria celebrada, mas a revelação que Deus tinha em mente para todos. Expectativa pairava no ar. As pessoas começaram a se mobilizar, arregimentando suas dores, suas alegrias e seus questionamentos, todos prontos para um diálogo sagrado. Eles se reuniriam novamente, unidos não apenas pela oração, mas pela busca de algo mais profundo, a vontade de Deus. Mas, enquanto Dona Maria imaginava os próximos passos, uma sombra se aproximava da Vila da Esperança. Seria uma nova prova? Um desafio que testaria a fé e a união que havia surgido com a cura de João? O dia marcado para o encontro prometia respostas, mas também trazia à tona um mistério que poderia mudar tudo novamente. O que será que aguardava Dona Maria e a comunidade naquela nova jornada em busca das verdades divinas? Na manhã do esperançoso encontro, a Vila da Esperança pululava em uma atmosfera rarefeita de expectativa. As flores nos jardins pareciam mais vibrantes e o cantar dos pássaros, mais melodioso, como se a criação inteira estivesse em sintonia para ouvir os anseios dos homens e mulheres que almejavam entender os desígnios de Deus. Dona Maria, com o coração pulsando de esperança e uma pontada de temor, chegou à capela. O espaço estava preparado, mesas adornadas com toalhas brancas, velas acesas, e um altar central esbanjando flores frescas. Mas o que mais chamava atenção eram os rostos dos moradores que começaram a se reunir, cada um trazendo histórias, dúvidas e uma segurança silenciosa de que estavam juntos naquela busca divina. Bom dia, irmãos e irmãs. Ela se dirigiu à multidão, a voz trêmula, mas firme. Hoje, nos encontramos aqui para partilhar o que vivemos desde que o Senhor tocou nosso João e, mais importante, para recebermos juntos o que ele ainda tem a nos revelar. Aplaudidos por palmas e murmúrios de concordância, Dona Maria respirou fundo. Antes de falar, sentiu uma onda de amor e gratidão transbordar de seu coração, quase como se cada palavra estivesse impregnada da vida que emanava de seu filho. Ouvindo os ecos de sua própria experiência, começou a compartilhar como sentiu a presença de Deus mais perto do que nunca. Nesse momento, alguém levantou a mão na plateia. Era a velha Ermelinda. Maria, você acredita que esse milagre é apenas para nós? O que se vale aqui não é só a cura do seu menino, mas a cura de toda a vila. As palavras de Ermelinda dançaram no ar, e todos sabiam que havia profundidade diante daquela afirmação. Sentindo o calor da comunhão, Dona Maria sorriu e, em resposta, sugeriu que cada um contasse o que havia sentido desde a cura de João. Assim, começaram a compartilhar histórias de conversões profundas, visões inesperadas e momentos de fervor que deixavam corações aquecidos. As emoções fervilhavam, lágrimas escorriam e os sorrisos se espalhavam. Dona Maria percebeu que a alma da comunidade estava sendo moldada por algo maior. Era como se cada palavra que saía dos lábios de seus vizinhos fosse um eco da luz que havia iluminado o coração de João. E enquanto o tempo passava, um sentido de unidade se formava. Estavam todos juntos, trançando suas experiências como cordas de uma bela tapeçaria espiritual. Mas no auge da celebração, um vento frio e repentino atravessou a capela, trazendo uma sensação de inquietação ao espírito. Murmúrios correram entre as pessoas presentes. O que foi isso? Alguém perguntou, a voz trêmula. A velhinha Ermelinda, com sua sabedoria, olhou para cima e, em um tom grave, pronunciou: até mesmo a natureza está atenta a isto. Um aviso?
Ou um chamado para a vigília? A tensão pairou por alguns instantes, envolvendo todos como um manto de dúvida e esperança. O que estava por vir? Era difícil precisar, mas a certeza de que Deus estava presente no meio deles ressoava em cada coração. Quando Dona Maria olhou ao redor, viu que os olhos de todos estavam cravados em sua direção, esperançados e ansiosos. Ela sabia que a busca por respostas era apenas o começo. No fundo de sua alma, a necessidade de permanecer firme na fé crescia. O encontro tinha revelado muito, mas o que poderia estar a caminho, para além daquele momento precioso? Vamos manter nossos corações abertos e preparados, exclamou. O Senhor pode estar prestes a nos surpreender mais uma vez. Que nossa vigilância seja firme e nossa espera cheia de fé. E assim, com a capela preenchida por um misto de esperança e ansiedade, todos estavam prontos para se aprofundar ainda mais no mistério divino que viviam. Mas qual seria a próxima surpresa que Deus preparava? Uma nova prova? Um novo milagre? A jornada estava longe de terminar e todos estavam prestes a descobrir o que mais Deus tinha reservado para eles na Vila da Esperança. O vento que viera com força logo se acalmou, como se a própria natureza fizesse uma pausa para ouvir o que estava prestes a acontecer. Com os corações pulsando em uníssono, a multidão aguardava um sinal. Dona Maria, com profundo anseio por compreender o que desenrolaria, ergueu suas mãos em uma súplica silenciosa e, nesse momento, sentiu uma luz suave envolver o ambiente. Era como se o Espírito Santo estivesse convocando todos a uma nova dimensão de fé. Ermelinda, que sempre tinha um olhar afiado para o que a maioria não percebia, respirou fundo e avançou um passo à frente. Ela enfrentou a audiência, com os olhos brilhando de uma luz extraordinária. Meus irmãos, o que sentimos aqui não é mero acaso. O Pai está nos falando, mas precisamos de nossos ouvidos bem abertos e corações inflamados. Sua voz, embora fina, ecoava pela capela, atraindo atenção e despertando uma chama de fervor nos presentes. Corações aquecidos e mentes despertas, muitos começaram a falar em uníssono, elevando seus pensamentos e louvores ao Senhor. Era um momento sublime, um sopro do divino que prometia revelações ainda mais profundas. Suspiros emocionados cruzavam os lábios de cada um. As histórias de cura, de vidas transformadas, pareciam brilhar na atmosfera, como se fossem as estrelas que antes estavam ocultas em um céu nublado. Dona Maria, em meio a tudo isso, sentiu um desejo ardente de partilhar um salmo que sempre lhe fora especialmente tocante. Irmãos, respirou profundamente antes de dar voz ao que brotava de seu interior. Quando estava aflita, encontrei refúgio nas palavras do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras me trouxeram paz em meio às tempestades que enfrentei. E, quando suas palavras ecoaram, um profundo silêncio tomou conta da capela. O simples ato de declarar os salmos tornou-se um convite para que outros compartilharem também suas canções e preces. Um homem mais jovem, Joaquim, levantou-se timidamente. Posso compartilhar algo também? Perguntou, suas mãos apertando a cadeira. Eu estava perdido. Mas desde que João voltou, sinto uma força que nunca conheci. A saúde dele despertou em mim a vontade de buscar o Senhor como nunca antes. Tenho orado fervorosamente e sinto que ele está próximo. As palavras de Joaquim permeavam a capela como um bálsamo. Outros começaram a se abrir também. Mais um e outro testemunho surgia em uma teia de fé, unindo a todos em um sentimento de esperança renovada. A atmosfera parecia eletrificada, e o Espírito Santo, com suas asas leves, avivava os ânimos sufocados da Vila da Esperança. Mas a serenidade era interrompida. Uma sombra parecida com uma nuvem começou a se formar sobre a capela. O sol que antes brilhava com intensidade foi encoberto repentinamente, e os pássaros pararam de cantar. Um murmúrio de apreensão circulou entre os moradores. O que significaria aquele evento inesperado? Seria um aviso ou uma proteção divina? Dona Maria sentiu um calafrio. As palavras de Ermelinda ecoavam em sua mente, e a expectativa assumiu uma nova forma de ansiedade. O chamado à vigilância tornou-se mais do que uma simples exortação, como se ela própria estivesse sendo moldada pelo que se aproximava. Preparem-se! Exclamou, em um tom que refletia a urgência do momento. Deus nos chama a estar atentos. O que está por vir pode ser muito mais do que pedimos ou imaginamos. Um sussurro atravessou os rostos de todos. As janelas da capela tremiam com a força do vento, e a expectativa enchia o ar pesado. Todos estavam prontos, mas o que exatamente estavam esperando? Uma nova revelação, uma prova? Ou um derramar abundante de bênçãos? Os corações, agora trêmulos, se voltaram para o céu.
A Vila da Esperança estava prestes a viver algo que poucos ousariam sonhar. E com a expectativa crescendo, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o próximo passo que o Senhor tomaria nessa jornada de fé? A capela estava envolta em um silêncio quase palpável, quebrado apenas pelo farfalhar das palhas que se moviam ao sabor do vento que voltava a soprar. O olhar ansioso de Dona Maria se fixou na sombra que pairava ameaçadoramente sobre eles. O que poderia vir dali? O que suas vidas ainda seriam testadas a enfrentar? Essa incerteza era palpável, mas no fundo de seu ser, ela sentia que algo grandioso estava prestes a acontecer. Uma verdadeira tormenta de esperança. Olhem! Uma mulher no fundo da capela apontou para o céu escurecido. A nuvem que antes parecia uma simples sombra tinha assumido formas estranhas, quase como braços estendidos em um gesto de convite ou advertência. A congregação se aglomerou, os sussurros começaram novamente, e um sentimento de expectativa e temor se misturava no ar. Ermelinda rompeu o silêncio com uma voz alta e firme. A palavra de Deus diz que não temos que ter medo, mas sim fé. Ele pode operar o impossível. As mãos de todos se ergueram, e uma onda de orações começou a fluir como um rio. Cada um clamava a Deus de acordo com suas necessidades, seus fardos, suas esperanças. Era um momento de entrega coletiva, uma unificação de almas em busca da presença divina. A atmosfera se tornava eletricamente carregada com as vozes, e Dona Maria, movida por uma força superior, começou a recitar outro salmo. Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ao falar aquelas palavras, uma onda de calor e conforto envolveu, mas não apenas a ela. Cada verso ressoava nos corações como um eco poderoso de fé. As nuvens, antes carregadas de dúvidas, começaram a se dissipar gradualmente, revelando um céu que parecia vibrar em tonalidades de dourado e laranja. Aquela luz irradiava como se o próprio céu estivesse reagindo à fé ardente daquelas pessoas. Joaquim, agora mais confiante, levantou-se novamente. Se o Senhor nos trouxe até aqui, Ele também tem o controle do que vem a seguir. Temos que acreditar. Suas palavras audaciosas ressonaram entre a multidão, e muitos começaram a aplaudir e dar gritos de alegria. A fé estava se tornando um combustível, algo palpável e vivo entre eles. Do nada, um clarão de luz ofuscante atravessou a capela. Todos levantaram os rostos, surpresos. Era como se o próprio céu estivesse respondendo às suas orações. A luz parecia dançar em círculos, e então ela se direcionou a Dona Maria. Um calor imenso invadiu seu coração, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela sabia que algo muito maior estava em movimento. Pai! Ela exclamou, nós estamos aqui. O que desejas de nós? Nesse momento, a calma voltou. As vozes se silenciaram, e um profundo sentimento de reverência dominou o ambiente. A resposta que todos esperavam era esperada, mas não revelada. Foi então que uma voz suave, mas firme, percorreu a mente de Dona Maria. Preparem-se para o que está por vir, pois as coisas que são impossíveis para os homens não são impossíveis para mim. A certeza e a urgência da mensagem foram claras, mas o que exatamente isso significava? Um murmúrio de preocupação voltou a tomar conta da congregação. O que estava reservado a eles? Ao mesmo tempo, uma esperança renovada pulsava nos corações. Quais seriam as provações que trariam transformações gloriosas? Que reviravoltas estavam prestes a ser reveladas em suas vidas? A luz no céu começou a enfraquecer, e aos poucos, a atmosfera da capela se transformou novamente. Agora, o sentimento de expectativa parecia uma tempestade calmante. Ares de algo novo e maravilhoso estavam prestes a surgir. Meu Deus, nós confiamos em Ti! Exclamou Dona Maria, em um clamor unânime. As mãos se ergueram mais uma vez em adoração e súplica, enquanto uma pergunta ecoava em cada coração. Qual seria o próximo passo? A resposta poderia mudar tudo. E assim, com a congregação ansiosa e firme, todos se preparavam para a revelação divina. A pergunta que pairava no ar tornou-se mais intensa. O que o Senhor estava prestes a manifestar entre eles? A resposta estava a um suspiro de distância, e a Vila da Esperança mal podia esperar para cruzar essa nova fronteira da fé. O silêncio que se seguiu à calidez da reverência tomou conta da capela. Era uma pausa sagrada, um momento em que a congregação respirava em uníssono, como se o próprio ar estivesse impregnado da presença divina. Dona Maria sentiu seu coração pulsar em uma cadência de expectativa. A voz interna que a havia guiado até ali agora ressoava mais forte, como um eco encorajador, e ela sabia que o desfecho da história estava prestes a se desenrolar. As nuvens continuavam a se dissipar,
mas não sem deixar rastros de luz que dançavam por todo o ambiente, parecendo tocar cada alma presente. Ao fundo, alguém começou a entoar um cântico suave. Lentamente, mais vozes se juntaram, formando uma melodia que subia ao céu como fumaça de incenso. Cada nota era como um clamor, um desejo coletivo de ver a manifestação do poder de Deus. Quando Deus fala, temos que ouvir, gritou Joaquim, sua voz ressoando com uma paixão contagiante. Ele está se movendo entre nós. O fervor nas suas palavras fez com que muitos se levantassem. Era como se uma onda de fé estivesse em movimento, envolvendo todos, enchendo-os de coragem e esperança. Ermelinda, não querendo ficar atrás, declarou em alta voz: vamos orar com mais intensidade. Somente assim veremos o impossível acontecer. As mãos se levantaram novamente, uma por uma, como ramos se estendendo em busca de luz. O fervor do momento não apenas tocava seus corações, mas também suas almas, aquecendo-as com fogo que parecia estourar de dentro para fora. Neste instante, Dona Maria se lembrou de uma passagem que sempre a confortou. No momento de aflição, Ele está perto. A cena diante dela era clara, um mural de fé, esperança e amor. E o que mais a incentivava era a certeza de que, mesmo nas melhores ou piores circunstâncias, o amor de Deus sempre prevalecia. Enquanto tudo isso acontecia, as palhas do telhado começaram a vibrar, como se também estivessem se rendendo ao movimento do espírito. Ninguém mais se preocupava com a sombra ou a tempestade que ainda se aproximava do horizonte. O que antes parecia um símbolo de medo agora refletia uma oportunidade, uma chance de ser moldado, transformado e curado. E de repente, em meio a gritos de louvor, um brilho mais intenso irrompeu pela abertura da capela. Uma luz fulgurante tomou conta de todos, iluminando cada rosto, e os olhos se arregalaram. Era como se o próprio céu tivesse descido até eles. A voz que Dona Maria havia ouvido antes agora parecia mais clara, mais forte. Agora é o tempo. Levantem-se e caminhem em direção ao que eu tenho preparado. O coração de Dona Maria acelerou. O que isso poderia significar? Um chamado para agir, um convite para se mover em fé. Ao seu redor, sentiu que cada membro da congregação estava captando a mesma emoção vibrante. Era como se estivessem juntos na expectativa de um grande milagre. Certa de que essa era a hora de agir, ela se virou para os outros, com os olhos brilhando de determinação. Vamos nos unir e buscar o que Deus tem para nós. Não podemos deixar passar essa oportunidade. As palavras dela foram como faíscas que acenderam uma chama, e um clamor fervoroso ecoou por toda a capela. No entanto, à medida que a luz crescia e a emoção aumentava, uma dúvida sussurrou na mente de Dona Maria. Seriam eles realmente capazes de perceber o que Deus estava prestes a fazer? Ela respirou fundo e tentou afastar a incerteza. Afinal, a fé não é baseada em dúvidas, mas sim na certeza daquilo que não se vê. Deus, revela o teu poder entre nós. Que possamos testemunhar a tua glória e nos tornemos instrumentos de transformação. Clamou Joaquim, os olhos cheios de fervor e fé. Mas assim, como a luz que começou a brilhar intensamente, uma sombra escura, algo indescritível, parecia se aproximar lentamente da capela. Um frio percorreu a espinha de Dona Maria. O que estava prestes a acontecer? A luz estava prestes a prevalecer sobre a escuridão, ou seriam todos testados ainda mais? Esse era o momento. O que a congregação estava prestes a vivenciar poderia mudar tudo. Os corações batiam em uníssono, esperando pela grande revelação. Contudo, uma pergunta pairava no ar. Quais seriam os desafios que logo se apresentariam, e quão profundos seriam os milagres que viriam em seguida? A tensão no ar era palpável. A luz resplandecente, embora intensa, não conseguia dissipar completamente a sombra que se aproximava, como uma nuvem densa de mistério. Dona Maria sentiu um arrepio, mas dentro de seu coração, uma chama de coragem ardia. Era um momento de resistência e entrega, de fé e expectativa. Vamos nos posicionar em oração, gritou Ermelinda, sua voz firme cortando a atmosfera. Ela se movia com graça e determinação, e logo o grupo começou a formar um círculo ao redor, unindo-se em um laço de intercessão e comunhão. Aquilo era um reflexo do corpo de Cristo, cada um contribuindo com sua força e vulnerabilidade. As orações começaram a fluir, misturando-se em um coro poderoso e harmonioso. Cada pessoa clamava pelo que verdadeiramente desejava, seja cura, libertação ou um toque do divino. O fervor crescia, e Dona Maria fechou os olhos, buscando alinhamento entre sua alma e a voz de Deus. Senhor, venha. Deixe que a tua glória se manifeste neste lugar. Nesse instante, algo começou a mudar. A sombra que antes parecia ameaçadora começou a se contorcer, como se estivesse sob a luz intensa da adoração.
As palhas do telhado vibravam, como se o próprio céu respondesse ao chamado da terra. E então, uma voz forte e clara ecoou como um trovão. Não temais, porque a vitória já está estabelecida. Os olhos de Dona Maria se abriram, e ela viu a sombra se dissipar, revelando uma luz ainda mais brilhante. Era como se a própria verdade de Deus tivesse sido proclamada, despojando medo e trazendo esperança. A congregação inteira estava em êxtase, e novos clamores se levantaram, elevando-se cada vez mais alto em adoração. Mas não era apenas a alegria que preenchia aquele espaço. Dona Maria percebeu que algumas faces carregavam a preocupação e a dúvida. O que poderia estar oculto atrás daquela manifestação de luz? De onde viriam os milagres prometidos? Seriam eles dignos de tamanha intervenção? Um nó apertava o coração de muitos ali. E essa inquietação precisava ser enfrentada. Joaquim, percebendo a mudança no ambiente, levantou-se e exclamou: Deus não só nos ouve, Ele age em meio às nossas incertezas. Se temos fé, podemos mover montanhas. Ele fitou cada um antes de continuar. Por que não criamos um clamor de fé? Um clamor assim, que deixe tudo claro, uma entrega total em suas mãos? As palavras dele acenderam novas chamas nos corações. As vozes se intensificaram em um clamor fervoroso, cada um apresentando suas lutas e esperanças a Deus. No meio de toda a expressão sincera, Dona Maria viu lágrimas escorrendo, mas também sorrisos brilhando. A luz que antes radiava já não era apenas luz, era esperança e libertação. Enquanto a congregação subia em adoração, uma brisa suave começou a soprar através das palhas, envolvendo todos em um manto de paz. Uma sensação de que tudo se encaminhava para uma grande revelação, um novo movimento que estava prestes a acontecer. E Dona Maria, sentindo o toque do Espírito, começou a ouvir um sussurro tranquilo em seu coração. Prepare-se, pois o que você vai ver mudará tudo. Com essa promessa pairando no ar, a expectativa beirava o limite. O que Deus estava prestes a fazer era maior do que qualquer um pudesse imaginar. Os corações aceleravam e as mentes fervilhavam, todos cientes de que estavam à beira de um grande acontecimento. Mas então, como um eco distante, uma dúvida veio à tona. Podiam realmente suportar a glória que seria revelada? Estariam prontos para a transformação que viriam? A congregação estava à beira de um grande milagre, mas a pergunta permanecia: quanto dessa mudança interna estavam dispostos a abraçar e como isso os impactaria? Dona Maria olhou para o céu e sentiu seu espírito inflamar. A resposta estava se aproximando, e ela sabia que o que vinha seria mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Neste momento decisivo, quais escolhas seriam feitas diante da revelação divina que se aproximava? Dona Maria sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, como se cada oração feita por ali estivesse tomando forma. Olhando nos olhos dos seus irmãos, ela viu não apenas dúvida, mas a determinação de quem buscava por uma resposta, uma mudança radical. Os rostos eram como espelhos que refletiam a necessidade de intervenção divina. A luz parecia pulsar, e aqueles instantes de expectativa eram como um fio invisível que unia todos eles, vibrando em harmonia. É agora, pensou Dona Maria, enquanto as vozes se mesclavam em um único clamor: muda nossas vidas, Senhor. Faz o que só Tu podes fazer. Ela sentiu necessidade de se aprofundar na presença de Deus, como um mergulho no mar que a rodeava. E em seu coração, ecoava a frase de Ermelinda: a glória do Senhor está para se manifestar. Nesse momento, uma sensação de responsabilidade começou a emergir. Cada um era um instrumento, uma extensão da vontade de Deus. Se estavam clamando por mudança, precisavam também se preparar para o que essa mudança traria. Dona Maria lembrou das lições que ouvirá por toda a sua vida. A transformação não vinha sem uma entrega sincera. Senhor, ela sussurrou com fervor, ajuda-nos a lidar com o que vem. Estamos prontos para nos entregar e nos moldar a Teu desejo. E foi nessa entrega que a brisa que antes acariciara seus rostos agora se transformava em um vento poderoso, como se o próprio céu resplandecesse com a glória do Altíssimo. Sons de adoração se intensificaram. As palhas do telhado pareciam cantar, e em resposta, o chão tremia levemente. Corpos se moviam, não mais aprisionados pela incerteza, mas liberados pela esperança. A adoração tinha se tornado uma manifestação palpável da presença de Deus. Os gestos se tornaram mais expressivos, as mãos levantadas como se quisessem tocar o sobrenatural. E então, o silêncio se instalou rapidamente, um silêncio tão profundo que acariciava as almas. Algo estava prestes a acontecer. Uma luz branca começou a emanar de um ponto central. Era como um sol nascendo no meio da noite. Aquela presença era a confirmação de que a esperança não era ilusória, mas uma promessa genuína. Repentinamente, uma voz doce e penetrante ecoou pelo ambiente:
eu sou o Deus que cura e restaura. Quebrarei correntes e trarei liberdade. Era como se cada palavra se entranhasse nos corações, curando feridas antigas e revisitando dores não resolvidas. As expressões de terror se transformavam em gratidão, e lágrimas brotavam, mas agora eram de alegria, de libertação. Um ao outro, os irmãos começaram a compartilhar suas experiências. Eu sinto algo diferente em mim, exclamou Joaquim, enquanto um sorriso largo brilhava em seu rosto. É como se meus medos tivessem sido levados embora. Dona Maria, ao ouvi-lo, percebeu que o poder da transformação estava não apenas na luz que brilhava, mas também no impacto que essa luz tinha nas vidas ao seu redor. Uma corrente de coragem e esperança se formava, interligando-os mais do que antes. O amor divino ali não estava apenas em palavras, mas em ações, como se cada um se tornasse uma resposta à oração do outro. Mas, enquanto corações se abriam e a fé se renovava, um sussurro chamou a atenção de Dona Maria. Era um convite, suave e insistente. A verdadeira transformação não é apenas coletiva, mas individual. Que barreiras você ainda está segurando? Ela parou, refletindo sobre essa pergunta. Quais amarras ainda poderiam ser quebradas em sua vida? Quais adaptações estavam pela frente? O anseio pela glória de Deus estava crescendo, mas agora ela precisava encarar suas próprias limitações. O que mais estaria oculto em seu ser? O que mais Deus estava prestes a revelar a ela? A expectativa crescia, e Dona Maria sabia que as respostas viriam, mas a jornada continuaria. Com o coração acelerado, ela sussurrou para o céu: estou pronta, Senhor. Usa-me como tu quiseres. E assim, sob a luz que enchia o ambiente, a congregação aguardava ansiosamente o próximo passo da jornada, sabendo que a verdadeira libertação estava apenas começando. O que mais Deus pretendia revelar? Enquanto a luz ainda dançava no ar, Dona Maria sentiu algo pulsando dentro dela, como um tambor que batia em sintonia com a batida de muitos outros corações. A inquietação que a acompanhava desde quando entrará naquelas portas agora se transformava em um misto de ousadia e vulnerabilidade. Ela estava sendo chamada a algo maior, não só por sua comunidade, mas pelo próprio Deus que a conhecia intimamente. Os irmãos ao seu redor buscavam também respostas. Maria viu como as lágrimas eram como gotas de luz, misturando-se aos sorrisos. Olhares se cruzavam, cada um falando sem palavras, compartilhando um entendimento profundo que só a presença do Espírito Santo poderia proporcionar. Ermelinda, com os olhos brilhando, aproximou-se de Dona Maria. Você sentiu isso também? É como se uma página nova estivesse sendo virada, como um renascimento. Dona Maria assentiu. Sim, é como se estivéssemos sendo preparados. O que você acha que vem a seguir? Precisamos perguntar ao Senhor. Vamos juntos sentir essa verdade, sugeriu Ermelinda com determinação, puxando Maria para mais perto do centro da sala, onde a luz emanava com mais força. A congregação começou a se reunir ao redor, formando um círculo. As vozes se elevaram novamente, não mais como um clamor individual, mas como um clamor uníssono. Cada um levantava suas vozes em adoração, uma melodia que ressoava em harmonia com a criação. Era como se os salmos antigos que foram cantados em tempos passados estivessem se revivendo naquele momento. Tu és a nossa rocha e fortaleza, gritou Joaquim. Cura as nossas almas, Senhor. Todos reafirmavam sua fé, uma declaração que ecoava entre eles. Um mistério começou a girar no ar, e Dona Maria percebeu que cada oração tinha um peso e um propósito. O que mais Deus está revelando neste momento? Ela pensou, enquanto seu espírito se enchia de expectativa. E a luz, antes estática, começou a se mover. Era como se algo ou alguém estivesse se aproximando, e a congregação, em comunhão, sentia essa presença palpável. Um a um, os olhos se arregalavam e as bocas se abriam em admiração. Era um toque, um suave movimento da correnteza divina, e Dona Maria sentiu como se cada fibra de seu ser estivesse sendo chamada a responder. O vento antes agradável agora era um sopro poderoso. Levanta-te, ó povo meu, ressoou novamente a voz que já tinham ouvido antes, ecoando com um toque de autoridade e amor. Em um instante, cada um dos presentes começou a ser envolvido por uma onda de energia que parecia reanimar cada célula de seus corpos. Almas antes pesadas agora eram libertadas, como folhas ao vento. Estamos preparados, Senhor, gritou Dona Maria, em resposta àquilo que estava prestes a acontecer. E, nesse clamor, uma sensação indescritível de alegria e liberdade começou a agir entre eles. Enquanto se olhavam, Dona Maria e seus irmãos agora estavam conscientes de que uma nova jornada estava prestes a se iniciar, onde não apenas viria a intervenção de Deus,
mas também seriam agentes dela. Mas, como em toda grande obra divina, um convite parecia pendurar no ar, assim como o barro na mão do oleiro. O que você quer ser moldado, hoje? Dona Maria olhou para o centro do círculo, sentindo a pressão de transformação. O que ela estava disposta a deixar ir? E o que deveria abraçar? Nesse momento decisivo, uma certeza começou a se formar. As mudanças profundas não ocorrem sem sacrifício. A correnteza de amor e da presença de Deus envolvia cada um, e, ao fundo, uma nova perspectiva nascente se delineava. Quebras, curas, libertações. Ao mesmo tempo, as perguntas ecoavam na mente de Dona Maria. Com o coração pulsando forte, ela sussurrou: Senhor, mostra-me o caminho. E enquanto a luz vibrava intensamente, todos na sala sentiam que a embarcação estava prestes a zarpar, rumo ao desconhecido. Mas por onde estariam navegando? E o que encontrariam nesse mar de transformação? A luz celestial que havia preenchido a capela parecia agora pulsar em resposta a cada batida de corações esperançosos. A congregação, tomada pela fé e pela expectativa, sentia-se como um só corpo, vibrando em uníssono, prontos para acolher o que Deus estava prestes a revelar. Dona Maria, com lágrimas de emoção nos olhos, sabia que aquele era um momento divino de entrega. Senhor, aqui estamos, clamou em voz alta. Nós nos rendemos a ti. Molda-nos conforme a tua vontade. As palavras ecoaram entre os presentes, e, ao ouvir a ousadia da declaração, um murmúrio de concordância se espalhou pela capela. Um profundo senso de unidade havia se estabelecido, como se cada um dos ali reunidos estivesse prestes a embarcar em uma nova viagem. E então, a luz começou a se intensificar, inundando o ambiente com uma presença que parecia tocar cada alma. A própria estrutura da capela parecia vibrar em sintonia com o fervor e a devoção daquele grupo. Ele está aqui! O reino de Deus se manifestando entre nós, exclamou Joaquim, com um brilho nos olhos, e outros começaram a aplaudir, fazendo aquele som se espalhar como um eco celestial. Dona Maria endireitou-se, sentindo a responsabilidade desse momento. Vamos, amados, dizia, enquanto as mãos se uniam em clamor. Estamos aqui, prontos para receber as suas promessas. Foi então que uma onda poderosa de paz e cura se espalhou por todo lugar. As correntes começaram a se romper, as barreiras a se dissolver. Um sentimento profundo de libertação tomou conta de cada um. Pessoas que há muito carregavam fardos emocionais começaram a levantar os olhos, e muitos, à medida que se despiram do medo, sentiam a luz do Senhor tocar suas almas. Dona Maria viu visões de vida sendo transformadas. O velho Tomás, anticético, agora estava em prantos, agradecendo por uma nova esperança que brotava dele. As experiências de cada irmão e irmã começaram a se entrelaçar como uma tapeçaria, a fé de um fortalecia a do outro. A adoração crescia, e os testemunhos de libertação voavam pelo ar, como uma sinfonia divina ressoando com poder. Se há um milagre que precisamos, ele já começa entre nós, ecoou Ermelinda, suas palavras disparadas por uma paixão renovada. Preparar o caminho é parte do processo da transformação. Preparar o caminho. Sussurrou Dona Maria, absorvendo cada sílaba. O que parecia um simples ato de fé agora se tornava um compromisso, não apenas de receber, mas também de agir. Um teste de coragem se revelava em seu coração. Como ela poderia contribuir ainda mais? Nesse momento, o sol começou a se pôr, banhando a capela com uma luz dourada, como um sinal de que algo grandioso estava prestes a acontecer. Estamos aqui, Senhor. O que queres de nós? A pergunta reverberou entre murmúrios de emoção. Todos sentiam que a resposta logo chegaria. Uma brisa doce e suave começou a preencher o espaço, como se o próprio Espírito Santo estivesse soprando vida e esperança. As palhas do telhado vibravam suavemente, acompanhando o movimento da presença divina. O silêncio respeitoso se instalou, e, à medida que a luz golden se intensificava, os rostos se iluminavam com amor e expectativa. Eis que venho! Uma voz suave e poderosa, mas ao mesmo tempo calorosa, atravessou o ar. Era como se Deus mesmo estivesse falando, passando por cada alma, tocando cada coração. Prepararei um novo caminho em vossas vidas. O que oferereis a mim? O que estão dispostos a deixar ir? Um murmúrio de inquietação percorreu a capela. Seria um novo chamado à entrega? A comunidade sabia que a transformação exigia sacrifício. Uma expectativa reverente crescia enquanto cada um refletia sobre sua própria jornada. Estamos dispostos, Senhor, proclamou Dona Maria, seu olhar fervoroso. Queremos ser moldados pela tua mão. Usa-nos para a tua glória. Naquele momento, a congregação uniu suas vozes em um poderoso clamor,
cada um manifestando suas ansiedades, pedidos e agradecimentos. E foi então que a luz dançante pareceu manifestar-se em forma concreta. Como que, abrindo uma porta entre o céu e a terra, a visão de um futuro glorioso se desdobrou ante os olhos de todos. Não era apenas um espetáculo, era um convite divino. Um chamado para serem mais do que espectadores, mas agentes da mudança que Deus pretendia fazer. A resposta estava clara. A transformação que começava com a cura de João se estendia a cada um daqueles que ousassem acreditar. A Vila da Esperança se tornava um testemunho vivo do amor e da graça de Deus. Vamos juntos! O tempo de agir é agora, bradou Joaquim, fazendo com que o fervor renovado ecoasse pela capela. Sim, o Senhor está fazendo coisas novas! Gritou Isabel. Nós somos instrumentos de sua obra. Completou outro, e assim, um ciclo de fé vibrante se estabeleceu. Portas se abriram para um novo amanhecer. Uma nova história estava prestes a se desenrolar em cada vida ali presente. Eles não apenas se levantaram, mas se tornaram parte de uma grande obra que Deus estava realizando não apenas na Vila da Esperança, mas em cada coração disposto a se render. E assim, com a luz de um novo dia começando a romper as trevas, Dona Maria sentiu a presença de Deus invadir seu ser. Sabia que, independentemente dos desafios que viriam, eles seriam acompanhados pela certeza de que não estariam sozinhos. O milagre, afinal, já havia começado. Essas bênçãos que recebemos, vamos compartilhar, vamos espalhar pelo mundo, exclamou Dona Maria. E todos ao seu redor concordaram, prontos para a nova jornada, para a nova revelação que os aguardava. Afinal, o poder do amor divino pertence àqueles que têm fé. E aquele era apenas o começo de um hino eterno, que reverberaria por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, não deixe a luz brilhar só em sua vida. Se você sentiu essa transformação, essa esperança, você precisa se inscrever agora neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e espalhar a palavra. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para fazer isso.